Aleluia. Gostaria desde já de convidar o pastor Mauro a se posicionar. O vaso preletor dessa noite é o meu amado. Vou fazer uma oração e desde já entregar a oportunidade para o pregador da noite. Feche seus olhos, estenda sua mão. Senhor nosso Deus, aqui já agradecidos, pois Tu estás em nosso meio e aqui, ó Deus, conseguimos, ó Deus, compartilhar deste Teu amor. Abençoa o Teu vaso, Senhor, Teu Espírito Santo unja e abençoe nesta hora, com a responsabilidade da Tua palavra. Assim eu creio e confio em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, né? A paz do Senhor. Quero desde já agradecer a oportunidade aqui que o pastor Eduardo está nos dando, né? Para a gente trazer uma mensagem hoje. Hoje é culto de missão, né? E eu amo missão, né? Porque eu vejo que a missão é necessária na vida de cada um de nós. Se nós não fazermos missão, nós não estamos fazendo nada dentro do reino, né? Então, tudo que a gente tem feito esses últimos dias é exatamente essa preocupação de você anunciar a palavra de Deus. Então nós temos aí várias formas de fazer missão, a gente tem várias formas de desenvolver algum trabalho que a gente possa, né, contribuir para o reino de Deus. Amém? Quem ama a missão? Que bom, né? Então a gente vai passar um vídeo daqui a pouquinho, o Joanilson vai ficar aí, mas antes eu queria ler um versículo para a gente já dar início aqui à nossa reflexão, né? Eu tenho ultimamente pregado tanto das casas de recuperação, é um trabalho que eu gosto muito, né? Que a gente tem uma forma até diferenciada de pregar, porque dentro da casa a gente prega mesmo assim, de uma forma que às vezes chega até bater nos meninos, né? Como eles já estão acostumados a apanhar, eles não reclamam muito, né? Mas é mais ou menos essa a realidade, né? Dentro da dependência química há algo paralelo, né, à igreja, que a gente precisa entender e compreender. Eu costumo dizer que a dependência química hoje no mundo, né, que hoje já está atingindo, né, quase que 60% das pessoas, quase todas elas têm um problema com álcool, com droga ou com outro tipo de dependência. Então, é um problema muito sério. Então, quando a gente vê essa questão, a gente vê que às vezes a igreja não está compreendendo esse mistério. Eu pensei até, pastor, que o grande problema nesses últimos anos, nesse início de década que a gente está vivendo hoje, fosse vir através da dependência química, algum problema grave aí na humanidade, eu não sei. Mas de repente não foi, né? E eu costumo dizer que é a lepra desse século, né? A dependência química é a lepra, né? A gente critica, a gente às vezes despreza, às vezes a gente vira as costas, mas escola maravilhosa, né? Eu aprendi muito, eu precisei conviver no meio da dependência química, nunca fui dependente de nada, o meu organismo nunca quis isso, mas eu já fumei, já bebi, já fiz um monte de coisa errada, né? Sou promíscuo ao pecado, mas fujo da aparência do pecado, do mal, né? É isso que a gente tem pregado esses últimos dias. Deixa eu ler um texto aqui para a gente dar início à nossa reflexão, à nossa conversa, né? Está no livro de Isaías, capítulo 61. Você pode abrir a sua Bíblia e a gente vai aí citar 2 versículos, né? E o primeiro versículo diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. O 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Palavra forte essa, vingança, né? Uma palavra forte também que eu vejo aqui, que está muito presente, que é o ano aceitável, né? O ano aceitável do Senhor. Ou seja, eu vejo nesse texto aqui o profeta Isaías, né? Aqui falando exatamente que
é uma palavra profética, citando Jesus como o primeiro missionário enviado por Deus na terra. Você crê que foi assim? Então, esse foi o propósito de Jesus, né? Ele foi o primeiro missionário, né? Quando se trata de missão, a gente tem que citar muito o nome do Senhor Jesus, porque Ele foi o primeiro a ser enviado aqui na terra, para morrer por mim, por você, para conviver. Eu cito muito quando a gente fala dessa questão de Jesus vir aqui à terra. Eu imagino assim, Jesus nas suas vestes branquinhas, limpinhas, né? Bem cheirosinhas, lá no seu trono, e de repente ele vem, tem que vir aqui, né, na terra, suja, imunda, onde as pessoas com certeza não iriam fazer o que ele fez. É tipo assim, final de ano, todo mundo de branquinho, aí de repente tem um incidente, você tem que atravessar uma rua, essa rua está cheia de lama, mas você tem que ir até lá do outro lado, e você vai dizer, eu não vou não, porque eu vou sujar meu sapato, e as minhas roupas estão brancas, não é isso? A gente às vezes não quer sujar, né, irmão? Às vezes a gente não quer tocar num sujo, num mendigo, né? A gente não quer tocar numa pessoa que tem uma cara assim de bandido. Por quê? A gente não quer tocar porque a gente não quer sujar nossas vestes. As nossas vestes pessoais, né? As nossas vestes do nosso eu, que muitas vezes a gente não consegue entender esse propósito que Jesus, né, tem para cada um de nós. Então, se a gente não entender dessa forma que Jesus quer que nós entendamos, ou seja, é ser imitador de Cristo, é sujar muitas vezes as nossas roupas para tentar fazer alguma coisa pelo próximo, amém? E lendo esse texto aqui, que a gente não vai pregar em cima dele, mas eu quero pregar em cima do número 4, viu, pastor Eduardo? Aquilo que a gente estava conversando, não sei se o senhor já teve a oportunidade de mencionar aqui, e eu preciso muito, né, que vocês entendam. Eu queria que o Jonísio passasse aquela foto que tem sobre 40, não sei se eu passei para ti, para te colocar aí na tela, para a gente raciocinar um pouco. Sabe, todo esse acontecimento que o mundo está vivendo hoje, não é por acaso. Sabe, talvez o mundo aí esteja encarando isso por acaso, por mais uma gripezinha, por mais uma virose, né, por mais um problema, né, sanitário que o mundo está vivendo, e que o próprio homem vai dar um jeito de arrumar uma vacina, sabe, e tudo vai se resolver e voltar como era antes. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nem se vai ter vacina, porque até hoje nem vacina para AIDS tem, né? E para muitas doenças também não tem. Doença de pecado se trata, né, com conversão. E eu vejo esse problema hoje como uma doença do pecado. Talvez o mundo esteja vendo de uma forma, mas o crente vê de outra forma. Eu vejo assim. Para mim, esse acontecimento marcou a minha vida, marcou a minha história, abriu meus olhos, né, de uma forma que eu viesse a trabalhar. Sabe, eu saí da quarentena antes mesmo delas chegar aos 10 dias. Eu não suportei. Quando alguém bateu na minha porta e disse, tem um problema numa comunidade ali, os caras estão passando fome, as crianças estão passando fome. Eu vou sair da quarentena. E fui até lá, né, fazer a minha parte. Você está entendendo? E muitas pessoas continuaram na quarentena e estão até hoje, já não é mais quarentena, né? Passou para oitentena, né, para 120ena e por aí vai. Já é uma prisão, esquecendo que Jesus, né, veio exatamente para libertar os cativos, né, que está aqui no próprio livro de Isaías, capítulo 61, né? Então tem gente que está nessa situação, mas esse aí, veja bem, não é o cristão, com todo respeito. Todos aqui são cristãos, crentes, evangélicos, batizados, tudinho mesmo, tudinho. Tem nenhum aqui que não é cristão ainda, que ainda não teve um encontro com Jesus. Se tiver, pode levantar a mão, tem? Tem não? Que maravilha, né? Muito bem. Então, nós que somos cristãos, nós entendemos que isso aqui é um propósito de Deus. Esse problema que o mundo está vivendo aqui é Deus arrochando o parafuso. Arrochando o parafuso, pastor Eduardo. Eu não acho ruim não, sabe? Eu perdi amigos, eu perdi pessoas, companheiras minhas nesse período, mas eu sou compreensivo. Eu acredito que pessoas que eu perdi estão até na glória, porque era o momento certo dele partir para a glória. Porque quem tem medo de morrer, pelo amor de Deus,
Nós não temos que ter medo de morrer, não, né? Nós temos que encarar a vida como nós estamos encarando, com coragem. A Bíblia não diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, né? Mas tem irmão, quando vê a gente, põe a mão na cara, põe aqui, e Deus se esconde, né? Eu entrei no elevador, a mulher era ímpia, e eu esqueci de botar a máscara. Menina, a mulher fez bem assim. Aí ela tinha que encarar 10 andares comigo. Eu, cadê minha máscara, meu Deus do céu, todo suado, até que eu achei a máscara. Só que ela não era crente, né? Se ela fosse cristã, ela tinha me dado um abraço. A gente não tem que tentar o nosso Deus, mas a gente tem que ver isso, que isso aqui é um período. Eu não estou mandando você tirar a máscara, não, porque senão a gente vai estar desobedecendo às autoridades. Então tudo isso que está acontecendo está servindo para provar a nós mesmos o momento que a gente está vivendo. Ou a gente é ou não é. Ou a gente é cristão ou não é. A gente serve um Deus vivo, soberano, sobre todas as coisas, ou a gente não serve, né? Como eu dizia para os meninos que era baixinho, quando ia para o quartel, eu dizia, ó, você que é pequeno aí, ou você serve para servir, ou não serve para servir, né? Não serve para nada, você tem que servir. E nós estamos aqui para servir uma grande obra. E esse momento que o mundo está passando é uma grande obra de Deus. O parafuso, que é você, que sou eu, que provavelmente muitos de nós estão enferrujados, e Deus vem com a sua polca, né, arrochando. Mas para isso tem que ter óleo, senão a porca não passa, né? Tem que ter óleo. E aí eu vejo hoje um ano profético, o ano 2020, um ano profético. Eu não sei se vocês acreditam. Eu estou trazendo essa mensagem repetida. Eu dei essa mensagem lá no Eusébio. Quase todas as igrejas que eu estou indo pela primeira vez assim, eu estou falando disso porque eu fico incomodado no altar. Eu não sou muito de profecia, eu não gosto muito desses negócios aí de roda para cá, roda para lá. Me desculpe, né? Eu respeito, mas eu sou muito de Bíblia, né? Eu sou muito de Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, e eu acredito que tudo que nós precisamos está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Sim ou não? Tudo que você quer. Quem quer emagrecer aqui, levanta a mão. Olha só como tem muita gente. Tu não quer não, Jonilson? Quem quer emagrecer? Vamos ler a Bíblia, que lá tem os medicamentos, tem tudo que você precisa para não engordar, né? Hein? Quem quer tocar violão, guitarra, igual o Misael, assim, bem bonito? Quem quer tocar? Eu queria. Eu toco 4 acordes. Com esses 4 acordes eu já fiz tanta coisa, sabe? Quem quer mais? Ninguém quer mais nenhuma coisa, não? Peça a Deus. Então, nesse ano profético, que eu creio que todas essas respostas que nós precisamos ter, tudo que nós queremos ter está dentro da Bíblia. Você não precisa ir em busca de nada para a sua vida em outro lugar, a não ser na palavra de Deus, porque aqui está a solução dos seus problemas, da sua vida, inclusive da nossa salvação, está tudo aqui. Então, eu vejo que esse ano de 2020 falou tanto comigo, porque era o início de uma década. Início de uma década é como final de ano, a gente faz tanto plano. Olha os planos que eu fiz em janeiro, pastores, para cá. Depois eu disse, meu Deus do céu, em janeiro agora vai começar as escolinhas no projeto, né? A gente vai dar início aos trabalhos sociais, que a gente parou em outubro do ano passado, assim e tal. Eu fiz um monte de plano, eu fiz uma lista, mas nada disso aconteceu. Primeiro que o ano, lá onde a gente está, né? Pastores conhecem aqui, venta muito. E deu uma ventania assim, logo em janeiro, que arrancou todos os PVC da casa. E são 2 alpendres, ainda tem uma sala grandona. Foi uma confusão. Sujo, poeira, e ficou tudo. Parecia que tinha passado assim, aqueles vendavais que tem na Califórnia, né? Aqueles ventos naquelas casas bonitas, naquelas casas de veraneio. Eu olhava assim, meu Deus do céu. Mas no minuto, os meninos da casa estavam lá, me ajudaram. Vieram uns 10 homens para lá, limparam. Foi rápido, né? Que para limpar eles também são rápidos. E passou-se alguns dias, lá vem a greve, né? A greve de quê? Da polícia, vocês lembram? Vem a greve da polícia.
mais problema, meu Deus do céu. O comércio ruim, o comércio já cambaleando. Quem depende do comércio como eu sabia muito bem disso. Oh, meu Deus do céu, o comércio está ruim agora. Veio essa greve, meu pai, está chovendo ainda, tem chuva demais. Que chuva demais para mim não é bom, né? Mas para a terra é. Aí o que acontece? Passa-se tudo, passa a greve. A gente começa então a tentar fazer alguma coisa, veja as notícias, né, da China, do mundo todo, que estava aí, né, entrando aqui no Brasil também pela primeira vez, já estava, eu acho, né, o tal desse coronavírus. E ninguém sabia nada sobre ele, até para usar uma máscara era uma confusão maluca. Olha só como esses cientistas, esses técnicos, né, pessoas importantes que estudaram tanto, estavam tentando estudar um pedaço de pano para cobrir a sua saliva e prender um pouco do ar para não ser contaminado e nem contaminar. Olha só que confusão. Pensa, raciocina bem, né? Meu Deus do céu, não tem máscara, o mundo estava sem máscara, e agora onde é que vai comprar? Porque as indústrias pararam, e a China vendendo, porque o povo tudo, ó, parado na China, achando que a China era a solução para todas as coisas. A China foi a solução, mas nós também somos a solução. E de repente as indústrias cearenses começam a fazer máscarazinha aqui, o outro ali, pega pano daqui, pega pano, resolveu o problema no bom jeitinho brasileiro, sim ou não? E estamos levando, não faltou máscara, né? Vamos pensar nisso aqui, e se você vê quanto o estado do Ceará pagou por uma máscara, uma fortuna para a China, essa máscara que o pastor aí está usando, que é uma máscara já descartável, né? Essa é descartável, né? Essa máscara é uma fortuna, quase R$1 o pessoal estava pagando. Eu vou dar R$1 nesse negócio, né? E assim foi. Então esse ano foi o início de uma década. E uma década que eu sonhei, que vocês sonharam, eu não sei se vocês sonharam, eu sonhei. Mas de repente, presta atenção no que eu vou dizer. Início de década, ainda tem mais 10 anos, no próximo 2030, será que nós estaremos aqui? Será que Jesus não vai voltar? Porque se a gente pega de 2018 para cá, as 4 décadas que o mundo viveu, alguém pode me lembrar, por exemplo, aqui, o que foi que aconteceu nessas décadas? A morte de Ayrton Senna, né? Morte de Ayrton Senna marcou o mundo, não marcou? Morte do Ayrton Senna, a descoberta da AIDS, a descoberta da AIDS, que estava matando e ninguém sabia por quê. Marcou, não marcou? O que mais marcou nessas décadas? A invenção da internet, que hoje a gente está com esse acesso todo ao mundo. Foi nesses as 4 últimas décadas que o mundo viveu. Também podemos observar aqui a morte de Mandela, né? A soltura, a liberdade de Mandela, para mim marcou a humanidade, porque Mandela era crente. Era crente. Torre de Eiffel, muito bem. Quem mais lembra de alguma coisa? Brasil ganhou alguma coisa aí nesse tempo? Michael Jackson, muito bem. Isso é do tempo dele, né? Seria bom se fosse do tempo das tertúlias, né, pastor? Não sei se pegou, mas foi o tempo da discoteca nos anos 80. Todas essas coisas que aconteceram. O bebê de proveta. Primeiro bebê de proveta foi show de bola, né? O clone. A novela O Clone? O clone, a ovelha, né? A primeira ovelha. Tudo isso foram notícias, né, que o mundo, né, ficou assim de olhos arregalados. Mas nada marcou mais do que o coronavírus. Mas que bom é o coronavírus. Mas que legal é o coronavírus, que para mim é algo tão tremendo, porque ele está marcando uma década, porque ele está reiniciando. Ele está reiniciando como você reinicia o seu computador, o seu celular, quando ele está cheio de vírus, cheio de sujeira. Aí de repente esse coronavírus veio para reiniciar. Deixa eu ver o que aqui diz nesses 40 aqui, ó. As jesuicidências, né? São as jesuicidências que eu acho muito interessante. Por isso que a gente está falando um pouco desses 40 para a gente entrar na pregação.
Deus, né? Deus fez chover 40 dias e dilúvio. O que mais que tem um 40? Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai. O povo de Israel passou 40 anos em êxodo pelo deserto, rumo à terra prometida, não foi? Eu não estou inventando, é o 40. Eu acho tão interessante. Elias, né, passou 40 dias e 40 noites caminhando até o Monte Horebe, né? Israel viveu 40 anos de paz sob os juízos. Durante 40 anos reinou Saul. E mais? Davi, a outra ali. Jesus profetizou, ó, minha vista, 40 dias de julgamento para Nínive, tá? Jonas. Que mais? Jesus foi levado por Maria e José ao templo 40 dias após o seu nascimento. Vocês sabiam isso tudinho? Sabia? Sabia, mas não prestava atenção, né? Sabia. E tem coisa que não está nem escrito. José foi levado a Maria, Jesus jejuou durante 40 dias. Isso aí todo mundo sabe. Para que Jesus jejuou, hein? Durante 40 dias Jesus ressuscitou. Isso é tão legal. Durante 40 dias Jesus ressuscitou, instruiu os discípulos antes de subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Legal isso aí, né? É muita coincidência, né não? A numerologia bíblica fala. Eu não sei bem, talvez o pastor Eduardo lê mais do que eu. Eu acho que antes de haver a escrita, eu acho que os números, a escrita era identificada pelos números. Pelos números, né? É mais ou menos isso. Então isso aí para mim, ó, me alegra, me alerta. Eu fico às vezes temendo a Deus. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. Jesus está voltando e a gente está aqui, parado. Então a gente precisa se alertar, porque é um fato, é uma realidade bíblica. Se eu for falar isso para as outras pessoas, elas chegam até a acreditar, mas não levam a sério. Porque todas as vezes que o número 40 foi citado, é porque ia haver uma restauração, ia haver um conserto, e para haver restauração e conserto tem que haver confusão, briga e até morte. É ou não é? No dilúvio, né? O que aconteceu com o dilúvio? Acabou, foi tudo, colega. Aí eu coloquei esse ano 2000 aí, 20, botei 20 mais 20 é igual ao quê? 40. Se a gente for estudar mesmo, isso é tremendo, gente. E olha que a gente não falou tudo. Mas tem muito 4, porque o 4 naquele tempo era um número de conserto mesmo, de renovação. E eu acredito que nunca mais vai ter um ano que dê essa soma aí não. Só se for 40 mais 40 mais 40, 40 mais dá 80, não vai dar não. É agora ou nunca, né não? É agora ou nunca. É agora a hora da gente tomar posse. Não é da nossa vitória, mas é tomar posse da nossa salvação. Tomar posse da nossa salvação. Para muitos, isso está sendo a primeira chamada, ok? Para muitos, isso está sendo a primeira chamada. Mas para muitos, é a última. Hein? É a última. Quem sabe que não é para mim, né, pastor, que eu estou ficando velho. Quem sabe não é a última chamada. Porque quando a gente chama alguém para fazer missão, a gente tem 1000 obstáculos para não fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa é nova é porque não tem experiência. Quando ela se torna adolescente, casa é porque ela não tem tempo. Tem que trabalhar, tem que cuidar de menino. Depois que ficar velho, né? Ah, vou me aposentar agora eu vou fazer missão. Aí vai botar a culpa do INSS, diz que a aposentadoria é pouca, né? Aí não faz missão porque tem que fazer um bico. E aí? Não é não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilha, né? Gente, eu quero voltar aqui ao Deus. Eu não citei aqui. Deus ele se utilizou de 4 elementos
para construir a terra? Qual foi esses 4 elementos? Vocês que estudaram química, física, essas coisas aí. Água. Que mais? Fogo, né? Que mais? Quero ver você dizer. Vai, Misael. Vai, tu, Misael. Ar, terra, água e fogo, né? Esses 4 elementos, Deus, creio eu que Ele criou tudo, né? Deus criou esses 4 elementos para construir a terra. Você acha que a terra ia ter condição de viver sem água? Não, né? Não dava, né? Podia ter a terra, podia ter o fogo e o ar, mas sem água. Dava para viver sem o ar? Dá não, né? E sem o fogo? Mas lá em Marte tem fogo. Dá para viver lá? Na Lua? Não dá, né? Então, olha só como os 4 elementos que Deus criou é super importante para a vida do planeta Terra. Gente, se você vê essa história que eu estou contando como uma questão profética tão profunda na nossa vida, a gente não vai sair da mesma forma que você entrou. Ninguém falou isso para mim, porque eu li tantas vezes e eu passava despercebido. Às vezes você passa por tantas vezes lendo a Bíblia e passa despercebido. Mas Deus me tocou dentro do altar, assim, em cima do altar. Fala disso, fala daquilo, fala daquilo. E dentro do centro terapêutico, pregar para cara loucos, cara que perderam mãe e família, eu tenho que estar falando isso. Mas eu falei, é a tua última oportunidade, meu irmão. Nós sabemos que Deus se utilizou de um elemento desse para destruir a terra pela primeira vez. Qual foi o elemento? Água, né? Que foi o dilúvio. Aí de repente isso veio no meu coração. E agora? Deus vai se utilizar de quê? Eu acho que Ele está se utilizando de tudo, Rafael. O ar foi um dos elementos que Deus se utilizou para milhões de pessoas no mundo perderem as suas vidas por falta de ar, né? É, exatamente. E o coronavírus é o ar, pulmão, né? Mas aí eu fiquei pensando, mas Senhor, Tu está mexendo com a terra toda, porque a terra está sofrendo, a terra está gemendo. Essas queimadas não é à toa não, é no mundo todo, meu irmão. E eu não estou nem aí, rapaz. Aqui não está queimando, lá na praia também não está queimando, o mar está bem longe de mim, está a 100 metros. Eu ainda digo bem assim, tomara que ele venha mais para perto, que aí eu pago vou nem pagar aluguel, né? Se o mar estiver batendo no muro. Depois que eu cheguei lá no Cumbuco, o mar avançou aproximadamente mais de 100 metros. Barracas que estavam ali do outro lado, foram trazendo. Daqui a pouco está lá na pista. Deus está mexendo na natureza, meu irmão. Isso me lembra um versículo que diz: se você não clamar, as pedras clamam. Não é isso que acontece? Se você não clama, se você não adora, se você não respeita as leis de Deus, se você não está vendo Deus como um Deus, Deus vai se utilizar de algo que Ele criou para clamar. Porque para Deus tudo é criatura viva. A pedra é criatura viva, o vegetal é criatura viva, o animal é criatura viva, um verme é criatura viva. Mas a criatura viva que Deus criou não está clamando. Eu choro que eu sou chorão. Por isso que eu digo, esse acontecimento é para alertar a igreja do Senhor Jesus. Porque infelizmente, meu irmão, quem está lá fora que não tem um conhecimento bíblico, simplesmente pensa que isso vai passar. Eu te digo mais, se hoje fosse liberados estádios para que as pessoas viessem assistir uma partida de um clássico como Ceará e Fortaleza, vocês acham que o estádio ia lotar não? Ia lotar. Os barzinhos estão cheios de gente. Lá onde eu moro as casas é lotada. Pessoal bebendo, curtindo, não estão nem aí não. Não é para o coronavírus que eu estou preocupado. Eu não estou preocupado com o coronavírus, com peste que virá, ou que está tendo atualmente, não, porque virão outras. Eu estou vendo o acontecimento, tu está entendendo? O acontecimento.
É um acontecimento profético que a igreja tem que abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. E a gente vai dar início aqui aos nossos 20 minutos, 25. A gente vai entrar aqui num versículo bíblico para a gente dar continuidade à nossa ministração. Amém? Que a gente venha acordar. Que a gente venha fazer aquilo que Deus mais quer. Todos já acharam? No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3 em diante, eu vou ler aqui, versículo por versículo. Eu vou falar um pouco sobre a parábola do semeador, que coincidentemente tem 4, né? Mateus capítulo 13, versículo 13, versículo 13 em diante. Que por jesuicidência tem 4 versículos, 4 episódios que vão falar profundamente conosco. E eu tenho certeza que vocês já conhecem essa parábola, vocês têm intimidade com essa parábola, porque vocês estudam, a igreja que tem se preocupado muito, né, com os estudos. Mas o mais lindo da palavra de Deus é que sempre um versículo revela algo diferenciado. Mesmo que ele tenha o mesmo conteúdo, a mesma direção, o mesmo alinhamento, mas Deus sempre fala algo. E no meu coração, a parábola do semeador, ela fala como uma matemática fala. Se eu creio que o nosso Deus é o Deus da matemática, Deus da ciência, Deus da geografia, da química, da física, Ele, com certeza, através desse texto aqui, Ele vai se revelar matematicamente. Você crê? Então vamos aqui ler o primeiro versículo. Então lhe falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto que lançava a semente, parte dela cai à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Né? Interpretação simples que todos vocês conhecem, né? A gente sabe que esse primeiro grupo aqui, eu vou classificar aqui como grupo, não sei como é que vocês entenderam, já estudaram, mas esse primeiro episódio aqui da parábola do semeador, eu vou ter esse aqui como o primeiro grupo, ok? Como se fosse o primeiro grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que de repente, né, o semeador saiu a semear e lançou a semente neste grupo, e ele caiu então à beira do caminho. O que significa isso? Eu vejo assim, ó, muita gente de cara recebe a palavra, né? Vem até para a igreja, gosta até dos louvores, faz amizades. Geralmente acontece desse jeito. Eu vou fazer aqui uma dramatologia. Meu nome é Mauro, aceitei Jesus, e você vem até mim, aperta minha mão e diz bem assim: irmão Mauro, você tomou a melhor decisão da sua vida, né? E eu, que legal, né? Qual é o seu telefone? Vão pegar o meu telefone, meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram, meu Yahoo, tudo, até o meu Yorkut, né? E no início eu vou ter um acompanhamento básico, né? Mas de repente vem as aves de rapina, né? Aqueles que falam aqui no seu ouvido e vão lhe dizer alguma coisa sobre o lugar que você, né, aceitou Jesus. Rapaz, tu vai aceitar Jesus, tu não sabe nem, tu é tão novo, você vai deixar de viver, rapaz, para estar na igreja, ainda mais naquela igreja, que lá você tem que usar saia, cabelo no meio das costas,
Você não pode usar bermuda. As aves de rapina, os fofoqueiros, né? Os bicudos, vão falar no seu ouvido para tentar tirar você do alvo. Viu, pastor Marconi? Alguém já lhe falou no seu ouvido que o senhor está construindo assim? Rapaz, está construindo isso para quê, hein? Até falando para dizer, o pastor Marconi, ele gosta muito de construir. Mas ele começa uma obra na casa dele, aí não termina, né? Mas ele gosta de construir para Deus, eu acho legal. Nem que seja uma grande obra, né? Alguém fala, né, no seu ouvido, não fala não, pastor Eduardo? Já falou para o seu pessoal, pastor Eduardo, porque você não vai trabalhar? Você vai o quê? Já falaram para mim. Aí eu digo bem assim, macho, eu trabalho para Jesus. E eu sempre aprendi que eu sou dependente 100%. Eu não tenho carteira assinada. Eu tenho uma firma que tira 3, 4, 5 notas por ano. Eu sou dependente de Deus, então eu trabalho para Jesus. Se eu trabalhasse para Satanás, qual é o salário do pecado? Repete, qual é o salário do pecado? A morte. Mas eu trabalho para Jesus, qual é o meu salário? A vida. Bata a palma para Jesus. Essa é a diferença, né? Só que tem muitos desse grupo aqui, né, onde Deus lançou a semente à beira do caminho, que eles não se preocupam com isso. E logo vem as decepções criadas por ele mesmo. Desiste da caminhada de primeira. Quantos aqui já não desistiram da caminhada de primeira simplesmente porque alguém veio ao teu ouvido e falou alguma coisa para lhe entristecer? E eu vou dar ouvido para terceiros? Fofoca, meu irmão. Tinha uma música da Maria Bethânia, cantora mundana, que tinha poesia que citava assim, ó: milhões de diabinhos martelando o meu pobre coração, que agonizando já não podia mais de tanta dor. Ó Deus, por que me mandaste Cristo aqui na terra semear amor? Olha a hipocrisia, né? Ela achava que o amor que foi semeado para Deus não era o amor do sofrimento. Você está entendendo? Talvez a paixão que a gente tem, que é explosiva, que a gente faz um monte de coisa louca, né, pela namorada ou pelo namorado, compra flores, sei lá, faz um monte de coisa aí. Mas amor é diferente. Amor é diferente. Então essa turma do primeiro grupo não encarou essa semente como uma semente do amor, mas uma semente da divisão, porque até que ela veio para a igreja, mas não compreendeu nada. Infelizmente esse primeiro grupo não resistiu. Tchau. Pode dar tchau para ele. Tchau, primeiro grupo. A culpa não é do pastor, viu? Fez a parte dele. No segundo grupo diz assim, Mateus 13, versículos 5 e 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Essa aqui é legal, né, não? Esse texto aqui eu gosto dele. Não tinha raiz, não tinha profundidade. Toda vez que eu vou falar desse texto, eu lembro de um pé de coco que tem na frente de casa, mas como ele é grande. Quando tem os vendavais lá, ele fica assim, para lá e para cá. Ele é alto, viu? Ele deve ter ali uns 15 metros, muito alto. Para cá e para lá, mas ele não quebra. Eu fico olhando, ele é meu termômetro, né? Vai lá, como dizia um amigo meu cearense, logo que eu cheguei aqui em Fortaleza, ele diz, rapaz, você nem sabe, mas esses coqueiros aqui, ele bate no chão e volta, mas não quebra. Aí já é mentira, né? Mas esse meu coco, ele faz assim, aí não quebra. Por quê? Porque ele tem raiz, né? Tem muita gente que vem para a igreja, não estou dizendo que é essa igreja, veja, eu estou falando a igreja, né? Nesse segundo episódio aqui do segundo grupo, eu costumo classificar e dar nome para ele, é o grupo do oba-oba. O cara vem por influência, o som é bom, tem muita garota bonita, né? Tem um ar-condicionado, a igreja é legal e tudo,
Então ele começa a criar uma intimidade com a igreja, com as coisas físicas, com as coisas materiais que a igreja apresenta. Vão olhar para o Misael toca. Vão olhar para o outro levita na bateria, ele toca. E o camarada vai olhar como músico, como um tocador. Eles não são músicos e nem só tocadores, são levitas da casa do Senhor. Estão ofertando um louvor a Deus. Mas eles vêm para o grupo e veem assim. Eles veem desse jeito. Eu digo para Deus me honrou tanto nessa questão assim de musical, porque eu não sou músico. Eu fiz canção que eu nunca tinha visto na minha vida, letras citadas que eram toda bíblica. Eu não tinha nem lido a Bíblia. Eu não tinha lido a Bíblia. Eu comecei a escrever. Eu tenho canções que eu fiz, que foi gravada. E depois eu fui ver, mas essas palavras já existiam na Bíblia. Mas eu não tinha lido a Bíblia. Não é a mão de Deus não, meu irmão. Ei, Misael, eu vou falar muito de ti. Não vai me cobrar cachê não, viu? Mas a gente tem que dar honra a quem tem honra. Nós estamos pregando hoje num culto de missão. E se um levita tem uma missão de louvar a Deus, ele tem que louvar com responsabilidade. E se o Misael hoje não tivesse Deus no coração, não fosse um escolhido de Deus, creio eu, ele não tinha o talento que ele tem. Porque eu já vi tanto nego estribado, que vai para a faculdade musical, que entra em escolas, tem o melhor mestre, até na hora de produzir um disco, um CD, ele contrata o melhor estúdio, até um estúdio fora do Brasil, mas não flui, não acontece nada, porque não tem Deus, não? Tem que ter Deus. Então se você não criar raiz, você logo vai cair. O seu grupo não vai permanecer em pé. Alguém conhece o bambu? Ferreirinha, vai ver, Ferreirinha, esse rapaz está aí, esse senhor aí. Ferreirinha diz que o bambu ele passa 5 a 7 anos crescendo para baixo. E por lado, né? Legal, não? Cresce para baixo e por lado, criando raiz, colega. Às vezes a gente na igreja a gente quer crescer, né? Para cima logo, né? Eu até, às vezes eu prego e digo bem assim, ó, Jesus quando quer curar, ele não cura de fora para dentro não, ele cura de dentro para fora. E dói. Mas cura. Quando você quer curar de fora para dentro, não tem cura. Mas quando você quer curar de dentro para fora, tem cura. Né? Então é desse jeito. Até anotei aqui, eu tenho um provérbio árabe, que eu gosto muito de provérbio árabe. Não sou muçulmano não, eu sou cristão. Que diz bem assim, ó. Aprender na infância é como esculpir na pedra, né? Eu sei que vocês já estão bem adultozinho, né? Mais difícil de aprender. Se fosse esses meninos que estavam aqui, já era, aprendeu. A gente já é mais difícil, porque a nossa pedra é dura, meu irmão. Mas depois que foi esculpida aqui, já era, ninguém tira, né? Provérbio árabe muito bonito esse aqui. Aprender na infância é como esculpir na pedra. Nunca mais vai esquecer. Então se você está na igreja, você precisa aprender tudo que foi dito aqui, levar para o seu coração, como conhecimento, não humano, mas como conhecimento espiritual. Você está entendendo? O que vai me adiantar eu ter todo o conhecimento do mundo, se eu não tiver um conhecimento espiritual? É como o provérbio, né, que Deus diz lá, o primeiro provérbio: o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento. Nenhum conhecimento do mundo vai superar o temor a Deus. Portanto, todo conhecimento, de toda a ciência, se não tiver o dedo sequer de Deus, ela não vai prosperar. Prospera, mas termina. Falando de conhecimento, né? A importância da gente criar raiz.
diz que uma criança islã, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que a da luz, né? Eu preciso falar isso. Uma criança islã com 12 anos já leu aquele livrão deles, o Corão, né? O Corão é? O Corão. Já leu 2 vezes, meu irmão. Eu acho que eu não li a Bíblia uma vez. E já leu? Quantas vezes? Né? Nossos filhos precisam ler a Bíblia. Ah, mas é tão chato ler a Bíblia. Mas tem que ler. Amém? Infelizmente esse grupo aqui, o segundo grupo, não resistiu. Porque não tinha raiz, não tinha a Bíblia, não tinha a palavra de Deus dentro do seu coração. Era o crente obá. Desde quando eu servi a Jesus, comecei a passar a servir Jesus na minha vida. Eu me afastei do evangelho durante 4 anos. 4 anos. Chega a vontade de eu chorar. Mas foi 4 anos escrito. Eu fui acolhido pelo João Henrique Palharim. E por essa mulher que está aqui. Eu assisti culto João Henrique Palharim. Depois que eu voltei dos 4 anos, que ele falava 2 horas. E as pessoas sentavam no chão. A igreja lotada. Sabe o que significa isso? Reconstrução, renovo. Esse ano 2020 a gente pode talvez não acreditar, mas Deus vai fazer uma revolução, está fazendo uma transformação na sua vida. Mas receba isso como uma transformação. Eu sei, gente, que psicologicamente isso traz um trauma, traz uma tristeza. Vocês pensam que não foi abaixo, mas acabou não. Não acabou. Isso nos deixa, nos balança. 50% das indústrias estão fechadas. Aliás, estão funcionando a metade. Existe uma crise mundial, ninguém sabe o que vai acontecer depois que esses auxílios acabar. Não é, irmão? Muita gente desempregada. E se tem uma coisa que mata é o desemprego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse grupo também não deu certo. Esse grupo aqui, não resistiu e acabou. Vamos agora para o terceiro grupo. E a outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, né? Isso aqui todos vocês já sabem. Os espinhos simbolizam os prazeres, o mundo. E às vezes, gente, a gente está dentro da igreja, mas está muito ligado ao mundo. Principalmente com o celular na mão. Celular na mão, a gente chega a vários lugares do planeta, né? E isso, infelizmente, atrapalha a nossa vida espiritual. Não adianta você estar na igreja, né? E os prazeres estarem cutucando você lá. Cutuca mesmo, cutuca assim, cutuca, dá vontade de você fazer as coisas erradas. Mas temos que estar ligados. Às vezes a gente cai, às vezes a gente está frio, a gente está sem nenhuma perspectiva dentro da igreja, porque a gente está ligado ao mundo, às coisas materiais, às coisas físicas, o que o mundo oferece. Porque não é fácil não você viver paralelamente a um mundo como esse, principalmente hoje. O mundo cada dia que passa tem ficado mais belo, mais bonito. Não é fácil. É roupa legal, é tênis legal, é celular de ponta, é tudo rápido mesmo. O cara lança um negócio hoje na mídia, amanhã já é outra coisa. É uma velocidade muito grande. Se você não estiver atento, você vai dançar. Amém? Então a gente precisa compreender que nesse grupo onde estavam os espinhos, a gente precisa se policiar. Como diz o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, 19, diz bem assim: não lembrei das coisas passadas, né? Não lembrei das coisas passadas.
Não lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Tem um paralelo aí, passado e antigo, né? Passado é passado, antigo é antigo, né não? Complicado, né não? Tem. As coisas passadas, talvez sejam aquelas coisas de ontem. Ontem eu comi uma bela pizza, né? O bolonês ao pastor Eduardo, né? 4 queijos, 100 queijos. Mas eu não posso comer pizza porque ela me faz mal, eu engordo. Ou então eu comi um pastel ungido, né? Aquele pastel que a gente fala ungido, né? Já falei para a igreja aqui um monte de vezes, ungido, pastel cheio de óleo. Mas eu não posso comer, né? Mas eu não posso comer este pastel porque tem óleo, vai me fazer mal, vai entupir as minhas veias. Mas está repreendido, Jesus? Não dá para repreender, não, né? Não dá para repreender. E as antigas? As antigas, eu no meu ponto de vista, eu vejo que são aquelas coisas que a gente guarda aqui dentro do coração, ó. Coração duro, né? Aquela raiva, né não? Que você não quer perdoar, né? Hein? Não. Eu me converti, né? Mas meu revólver não, né? Eu estou na igreja, perdoei ela, mas ela lá, eu aqui. Não. Tem muitas essas coisas, não tem? Eu não sei como é que vai ser essa confusão no céu. Porque se tem uma pessoa aqui que se dá bem com todo mundo, sou eu, principalmente quando se trata de igreja. Eu entro em qualquer igreja. Sabe por que eu entro em qualquer igreja? Como qualquer um de vocês tem essa autoridade, porque eu sou crente. Eu posso entrar numa igreja que é de barro, eu entro com a autoridade de Jesus, e eu entro. E eu posso entrar numa também bonitona. Às vezes ele fica olhando para mim, mas eu vou entrando. A igreja não é sua, é do Senhor. Não é não? Coração duro, meu irmão, são coisas antigas. Então por isso que o texto está dizendo, para a gente não considerar as coisas passadas, e nem as antigas, aquelas que você guardou dentro do seu coração. Amém, igreja? E se nós temos um povo complicado, esse povo é o povo crente, não é não? Eu até brinco na casa de recuperação, né? Povo complicado é povo crente, é povo problemático. Está amarrado, irmão, tudo bem, pode amarrar. Mas é povo complicado, porque aqui a gente está para descomplicar, não é não? Não é não? A gente está para descomplicar. Lá no culto da Boa Samaritana, eu chego lá para os meninos bem assim, ó. Se porventura chegar aqui um diretor de cinema e oferecer para o proprietário da casa aí 100 mil reais para a gente fazer um filme, né? Para a gente fazer um filme. E você sabe que no filme tem que ter bandido e tem que ter o artista, né? É o mocinho, né? Mas aí o diretor chega lá na casa, olha todo mundo é mocinho. Na casa você não vai encontrar um bandido, né? Aí o diretor vai embora. Aí o dono da casa perde os 100 mil reais. Porque todo filme tem que ter bandido e tem que ter o mocinho, não é não? E lá só tem mocinho. Ou seja, todo mundo quer ser santo, essa é a realidade. E às vezes a nossa situação aqui, irmão, se enquadra, se paralela um pouco. A gente quer ser santo, né, irmão? Né, irmão? Essa palavra é para mim também, que às vezes eu quero ser santo, né? Quero ser santo mesmo. Está repreendido, né? Santo só Jesus. O próprio Jesus disse, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente esse grupo aqui, por não ter a vigilância, né, de não estar ligado nas coisas do reino e sim nas coisas do mundo, o que é que aconteceu com ele? Não resistiu, não suportou. A gente já está finalizando, mais 2 minutinhos eu finalizo. E o último grupo diz: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1, né?
Essa outra semente que foi lançada caiu numa terra show de bola, uma terra cheia de adubo, uma terra que entendeu o propósito de Deus. Então o camarada começou então a virar crente, a prosperar, a pregar a palavra de Deus e prosperou. Fez outros crentes. É assim que funciona. Esse aqui então, ó, põe o dedinho para cima aqui, esse aqui, ó, venceu. Olha, aí, levanta o dedo assim, vê se venceu, ó, o quarto grupo, tá acabando, venceu. Os 3 grupos, ó, dançou. E é desse jeito. Eu queria aqui fazer uma contagem, rapidamente, né, que eu sempre faço essa dinâmica dentro da igreja, para a gente abrir os nossos olhos. Eu acho muito importante a gente mexer com algum material, para a gente explicar para a igreja, como é o reino de Deus, como é difícil essa caminhada. Nós estamos num culto de missão. Viu, gente? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 62, 69, 70. Olha o número. Não dá perfeição. Ainda bem que não caiu no 40, né? 7. Agora eu quero 7, né? Eu acredito que como eu falei aqui, que essa parábola aqui tem muito a ver com 4 também, porque são 4 episódios. E nós temos aqui um percentual que a gente vai falar agora, de 25%. Quanto é 25% de 70? Ninguém tem máquina aí? Contador, 25. Deu quanto? Agora que eu vou chamar vocês aqui na frente. Quanto? 17,5. Então esse que for 0,5 não passa. Então eu queria aqui 17 pessoas aqui na frente. Vem você que está aqui próximo, irmã Ju, Zelma, fica aqui na frente. Vem, Zelma, aproveita. 17 pessoas. 17 pessoas é 25 de 70 pessoas. Pode vir para frente. Vem que a hora é essa. Vem que a hora é essa, né? Recebe a benção. Deu 17? Não, olhando para cá, olhando para mim. Todo olha para mim, olha para ali, ó. Olha para cá, olha para lá. Tá o 17 aí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem 6, vem 6, vem. Vem mais 6, vem. Vem, que é importante isso, vem. Vem 6, ó, vem, pastor Eduardo, pastor Marcondes, viu? Pastor Marcondes esperto, foi para frente. Tá certo. Gente, vocês creram em tudo isso que eu falei? Não foi eu, foi a palavra de Deus. Vocês creram? Vocês creram? Creram, né? Eu não falei na parábola do semeador os 4 grupos, não foi? Eu não falei que 3 grupos ficou para trás, né? O grupo da beira do caminho, o grupo da terra pedregosa e o grupo do espinho. Esse aqui é o grupo da produção. Agora, aí, vocês estão querendo ir para o céu mesmo, né? Agora olha para trás, olha o que ficou. Agora imagina uma coisa, gente, imagina uma coisa. Isso aqui a gente está fazendo uma projeção. Imagina a humanidade. Se for obedecido isso aqui, Jesus, 75% das pessoas não vão subir para o reino de Deus. Não estou afirmando nada. Eu estou falando aqui, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos, amém? Pode sentar, gente. Aplauda Jesus. A gente está terminando aqui. O que eu quis dizer é o seguinte, que não é fácil. Hoje é um culto de missões, então tome posse. Tome posse de que nós temos 1000 formas de fazer missão. Você faz missão em casa, você faz missão na sua empresa, mas faça missão. Pastor Eduardo, pastor Marcondes estão traçando metas aí, planos, né, para a gente correr, avançar, gente. A gente tem que dar uma mãozinha, né, para o evangelho crescer, tá bom? Então eu queria aqui desde já agradecer em nome de Jesus. Cadê o músico? Vem pra cá, vem, bora cantar uma canção, bora. Aí depois ele vai passar uns vídeos aí, viu? Uns videozinhos, só mais, não dá tempo, minhas coisas tudo é rápido. 5 minutos, é porque eu falo muito.